Uma das garotas se aproxima do protagonista, mostrando todos os seus atributos para ele. Enquanto isso, o rapaz é imobilizado na cama por elas e grita para suas cunhadas não se aproximarem. Nisso, a outra moça se aproxima dele com um olhar bem convidativo e um sorriso no rosto. Uma das beldades o chama de tolo e diz que agora ele deveria chamá-las de esposas e não cunhadas. Em seguida, a outra garota pede para seu maridinho ser um bom menino, pois elas iriam ensiná-lo. Nosso herói ainda tenta resistir um pouco, mas ele está sendo pressionado pelas duas. Mas de repente tudo muda e ele grita que não é mais um tolo enquanto as memórias ressurgem. Com isso, a cena muda para um funeral, onde vemos a foto de Ye Jung-woo, que morreu aos 48 anos. Também vemos a foto de Ye Jianhua, de 43 anos, e Ye Xinbang, de 34 anos. A tragédia continua com Ye Xichen, de 38 anos, e Ye Lin-tian, de 27 anos. Por fim, aparece Ye Lin-jun, que tinha apenas 26 anos e todos morreram no mesmo dia. Dentro do salão do funeral, vemos vários homens de preto lamentando a perda de seus companheiros. Nesse momento, o general de 3 estrelas, Ning Yu, diz que o plano do inimigo foi muito bem executado. Ye Changfeng, o chefe da família, diz que não é culpa dele, pois os homens de sua família sabiam dos riscos. Contudo, o ancião percebe que foram atacados ao mesmo tempo e que alguém está caçando sua família. De repente, nosso herói grita desesperado para não levarem sua Peppa Pig que caiu no chão. Nesse momento, o rapaz acaba tropeçando e caindo de cara no chão, bem na frente de seu avô. Com a queda, um pingente de Jade que estava com ele acaba se partindo ao meio. Logo em seguida, Ye se levanta abraçando seu porquinho e pede ajuda ao seu avô para pegá-lo. Nisso, o ancião manda seu neto se apressar e levantar logo dali. Então, o chefe da família diz que só restaram ele e seu neto e que Fan se casará para continuar a linhagem. O velho afirma com convicção que a família Ye e seu espírito nunca irão cair. Os figurantes comentam que o herdeiro é um tolo, mas outro diz que ele era o filho Killing da família. Aos 15 anos, ele já era um grande mestre das artes marciais e um dos maiores especialistas. Mas tudo mudou 5 anos atrás com um acidente de carro que o deixou assim e o fez perder seus poderes. Alguém se pergunta por que a filha do Xuan ainda se casaria com ele mesmo sendo um tolo, mas o tio da garota a impede de prosseguir e se apresenta como Xuan Zhanggu com sua sobrinha Liu Fei. Com um sorriso no rosto, ele declara que a família Xun está ali para cancelar o noivado. O ancião fica tão chocado que começa a passar mal. Vendo seu avô passando mal, nosso herói corre para socorrê-lo enquanto grita desesperado. Nosso herói então pergunta para Liu Fei por que ela está deixando seu avô bravo e se não será mais sua esposa. O ancião se recompõe e questiona a moça dizendo que ela nunca o abandonou mesmo depois do acidente. A garota fica sem palavras e não consegue responder ao velho. Mas o tio dela diz que a família Ye agora só tem um velho e um tolo, e não se compara a 5 anos atrás. Furioso, o avô do rapaz diz que agora vê como eles são de verdade uns aproveitadores que pisam nos fracos. A moça então se desculpa com o irmão, Fan dizendo que não pode se casar com ele. Nesse momento, uma voz feminina surge e diz que, se ela não vai se casar com ele, elas se casarão. De repente, as duas cunhadas do rapaz aparecem no salão, surpreendendo a todos. Os figurantes ficam chocados com a presença delas e comentam sobre como as esposas da família Ye são incríveis. Uma delas se apresenta como a cunhada mais velha da família Ye Linglong. Em seguida, a outra se apresenta como a sétima cunhada da família Sui Shui. As duas então declaram que, em nome das 7 cunhadas, elas se casaram com Ye Fan para continuar a linhagem. A antiga noiva do protagonista e seu tio ficam completamente chocados com essa reviravolta. O pessoal no funeral não acredita que as 7 deusas vão se casar com um tolo como Ye Fan. Enquanto isso, o nosso herói é pressionado pelas duas e reclama que está ficando com muito calor. O rapaz reclama que seu peito está muito quente e o pingente de Jade em seu pescoço brilha. Em seguida, o amuleto começa a emitir uma luz dourada muito forte que o envolve completamente. Então ele se lembra que finalmente quebrou o selo de 5 anos e alcançou o reino venerável marcial. Mas em seu passado ele foi pego de surpresa por um ataque inesperado. 5 anos antes, enquanto tentava avançar de nível, ele sofreu uma emboscada e sua alma foi separada. Com isso, o nosso herói ficou todo arrebentado no chão depois daquele ataque surpresa. Por um acaso do destino, ele selou 90% de sua alma nesse pingente de Jade. O pingente tinha tesouros e escrituras que o ajudaram a treinar sua alma por todo esse tempo. Mas sem ajuda externa, ele teve que esperar 5 longos anos para o selo se quebrar sozinho. Agora ele percebe que seus tios e irmãos morreram no mesmo dia do atentado contra ele. Com sua alma de volta, ele jura que vai encontrar os culpados e fazê-los pagar com sangue. De volta ao presente, o rapaz ainda reclama que está muito quente sendo abraçado por elas. O tio da ex-noiva ri e diz que ele é um tolo e que as cunhadas estão destinadas a serem viúvas. Uma das waifus responde que isso é um assunto interno da família Ye e ele não deve se meter. O protagonista pensa que se revelar sua
força agora o inimigo atacará sua família com tudo. Ele então tem uma ideia. Para manter o disfarce, ele abraça sua cunhada e a chama de irmã mais velha, querendo brincar. A Yu, Linglong então se vira e vai conversar com o avô do rapaz. Ela garante ao ancião que ela ainda é sua nora e que ele pode deixar o resto com ela. O avô fica emocionado com as palavras da garota e começa a falar sobre a ex-noiva de seu neto. Mas Linglong o interrompe e declara que o noivado com Shu Yunfei agora é nulo e sem efeito. A antiga noiva fica assustada com a atitude da moça e se desculpa timidamente. Nosso herói pensa que não vai atrás de quem o abandonou e que trará a glória de volta para sua família. De volta ao presente, a Yu Linglong diz para outra que elas vão se revezar para ter muitos filhos com o pequeno Fan. E entre as garotas ele diz que tem algo a dizer, mas pelo visto elas estavam falando muito sério sobre o assunto e não vão deixá-lo escapar. Longe dali, um figurante informa ao ancião Zhang que o funeral da família Ye terminou sem problemas. Dentro de um templo, o subordinado diz que as 7 cunhadas se casaram com Fan e o chefe manda agir. Em seguida, o mestre do mal diz para a mesma pessoa do acidente de 5 anos atrás cuidar disso. O vilão pensa que não se importa em deixá-lo viver, contanto que ele continue sendo um tolo. O vilão aperta as contas em sua mão com tanta força que uma delas acaba rachando, e ordena que se o rapaz fizer algo suspeito, ele deve ser eliminado sem hesitar. Após a cerimônia, o avô do nosso herói agradece a presença de todos e pede para que eles se retirem. Contudo, Linglong diz que elas querem se casar com Ye Fan para continuar a linhagem da família. O ancião fica muito triste com a situação e pergunta por que elas estão fazendo aquilo. A moça afirma que a decisão é final e que as 7 irmãs se revezarão para acompanhá-lo por um mês. Ela continua explicando que precisam deixar muitos descendentes para vingar a família Ye. O Ye Fan fica chocado pensando se elas o veem como uma máquina de fazer bebês. De repente, a cunhada mais velha percebe uma flutuação na aura do rapaz e o questiona. Para disfarçar, o protagonista age como uma criança e grita sobre vingança, fazendo barulhos estranhos. Então a garota aperta as bochechas dele com força para que ele se lembre de suas palavras. Ela lembra que ele já foi um gênio e que com certeza pode fazer isso de novo. Com um sorriso, ela declara que as 7 moças puras o seguirão por toda a vida, mas Ye Fan adverte que se ela ousar decepcionar alguma delas, ele a caçará até o fim do mundo. Ele percebe a imensa coragem delas em se casarem com ele mesmo, correndo o risco de serem julgadas. A moça chora e pede para ele se recompor para proteger a família e vingar seus tios e primos. Nosso herói promete que essa dívida de ódio será paga. Ichigo acha que a irmã mais velha está sendo muito dura com ele, pois sua mente ainda não se recuperou. Mas Linglong revela que já contatou o santo médico Lee Kyung-ju para tratá-lo. O avô fica esperançoso, pois com a ajuda do santo médico, talvez seu neto possa ser salvo. Nosso herói percebe que seu avô tem ferimentos internos e precisa de cuidados urgentes. Para chamar a atenção, ele finge empolgação e diz que quer ser tratado pela médica. A Ishu o abraça e garante que ele será curado e terá muitos filhos saudáveis com ela. Então a Linglong começa a acariciar Ishu, que fica envergonhado e pede para a irmã ser gentil com ela. Linglong então decide seguir com o plano e manda Ishu acompanhar Ye Fan por um mês. Enquanto a moça abraça o avô, agradece por tudo que elas estão fazendo pela família. A cunhada mais velha diz que eles são uma família e não precisam de formalidade. O velho dá um toque no garoto e avisa para tratar bem a garota ou ele nunca o perdoará. O Ye Fan pensa que suas 7 cunhadas agora são suas esposas e ele vai mimar todas elas, mas ele sabe que terá de magoá-las por um tempo, então a Isu diz que vai levá-lo de volta. Nisso, a moça comenta sobre um banquete de negócios de Zhao Tianlong e que é uma boa chance para ele sair. Ao ouvir esse nome, o rapaz se lembra do acidente de carro de 5 anos atrás, quando foi atacado. Ele recorda dos momentos agonizantes antes de perder a consciência completamente no chão. Naquela hora, ele conseguiu ver um homem com uma cicatriz no rosto antes de desmaiar. O protagonista então se lembra que viu esse mesmo homem com a cicatriz ao lado de Zhao Tianlong no funeral. Com isso, ele conclui que o acidente estava ligado à família Zhao e sua vingança começará por ele. A cena então muda para a residência da família Xuan, onde a ex-noiva do rapaz mora. Lá o tio da moça a repreende por não estar pronta para o banquete do jovem mestre Zhao. A garota, com lágrimas nos olhos, responde que não está com humor para ir a nenhuma festa. O tio dela fica bravo e pergunta se ela ainda pensa em Ye Fan, dizendo que a família Ye já era. Cansada de ouvir, a garota concorda em ir e seu tio Amanda se arrumar bem para a festa. O homem pensa que ela é jovem e precisa fazer isso pelo bem da família Xuan. Enquanto isso, a moça de joelhos no chão está arrasada e com lágrimas nos olhos ela pensa no protagonista. Enquanto isso, em outro lugar, a cunhada do protagonista sugere que ele tire a camisa. A moça fica impressionada com o físico dele mesmo sem treinar por tanto tempo. Nosso herói então pergunta se sua cunhada quer tocar nele, mas ela nega envergonhada. Então ela joga para ele o terno e diz que é a roupa formal para o banquete. A garota diz que ele não pode mais chamá-la de cunhada e sim de esposa e ele concorda feliz.
O rapaz finge ser uma criança e comemora dizendo que está muito feliz com sua nova esposa. A moça pensa em como ele foi abandonado pela noiva em seu momento mais difícil. Então ela jura que lhe dará muito carinho e nunca mais o deixará se machucar. Com um abraço carinhoso, ela diz que de agora em diante será sua única esposa para sempre. Nosso herói a elogia, dizendo que sua esposa Zikshu é a melhor de todas, mas de repente a moça começa a sentir algo estranho e seu corpo começa a esquentar muito. Ela grita que seu corpo está muito quente e estranho enquanto começa a suar bastante. Então uma energia dourada começa a ser puxada para o corpo do protagonista. Nosso herói percebe que sua habilidade especial ainda está com ele depois de tanto tempo. Ele explica que essa chama misteriosa é o segredo para ter alcançado o reino do Grão-Mestre aos 15 anos. Com um abraço carinhoso, ela diz que de agora em diante será sua única esposa para sempre. E mesmo sem contato direto, a chama acelera seu cultivo inúmeras vezes mais rápido que o normal, o que deixa mais fácil, já que agora o sortudo tem 7 esposas. De repente, o figurante chama a moça dizendo que o chefe da família está chamando e com um susto a garota empurra o protagonista para longe. Ele informa que o chefe e o segundo mestre a esperam e pedem que ela vá o mais rápido possível. A Sui Shui se pergunta se será julgada por sua família e o homem fica sem graça, mas ela se mostra confiante e diz que está preparada para o que der e vier. Nosso herói pensa que a família sua está condenando e decide ver o que está acontecendo. Ao chegar, ela se depara com uma mesa cheia de homens que a olham com reprovação e perguntam se ela enlouqueceu. A Sui Shui então se senta calmamente na cadeira na ponta da mesa. Um dos homens, o segundo mestre Sumingao, grita com ela por se casar com um tolo e arrastar a família junto. A garota responde que tem seus próprios planos, mas o irmão dela a acusa de querer afundar a família. Escondido, o protagonista vê que sua esposa está sendo culpada pela família por causa dele. Um dos anciões grita que ela é insolente e deve ser expulsa do clã imediatamente, e todos os outros homens na mesa concordam em expulsá-la da família por sua decisão. O segundo mestre então grita para o irmão mais velho controlar a própria filha, porém o chefe da família o interrompe. Nesse momento, o chefe da família Su Honhai diz que apoia a decisão de sua filha. A Sui Chu fica feliz e chama por seu pai que a defendeu. O pai dela lembra que há 30 anos atrás a família Ye os ajudou a não falir, então ele afirma que sua filha não está errada e manda quem discorda ir embora. De repente, os celulares de todos os membros da família começam a tocar ao mesmo tempo. Um figurante diz que um fornecedor se recusa a trabalhar com eles e outros também recebem notícias ruins. O chefe da família percebe que estão sendo usados como exemplo para os outros. Nisso, o segundo mestre reclama que não é hora de ser bonzinho e que a parceria com a família Xia pode acabar, mas o pai da moça fica dividido entre ser grato ou arrastar sua família para o fundo do poço. Então o tio dela a culpa por tudo e diz que a família Su será arruinada por causa dela. Ela diz que a família Xia estará no banquete e ela vai garantir a parceria para proteger a todos. A Sui Shui diz que terá moral e interesse e desafia quem não acredita nela a vender suas ações e ir embora. E afirma que não vai impedir ninguém que queira sair. Escondido, nosso herói sorri orgulhoso de sua esposa Rikshu. E chegando no banquete, ele se pergunta quem da família Xia estará lá para tentar ajudá-la. De repente, um grupo de homens aparece e um deles o chama de tolo e pergunta o que ele faz ali. O protagonista reconhece Zhao Tianlong, que veio procurar encrenca com ele. O Zhao Tianlong cospe em sua bebida e joga o resto do cigarro dentro da taça de vinho. Então os capangas dele também começam a jogar coisas nojentas na bebida. Então o cara oferece a bebida de boas-vindas ao jovem, ao protagonista. Os capangas dele o cercam e o incentivam a beber para agradecer o irmão Long. O protagonista pega a taça e finge estar impressionado com a bebida fina que prepararam. Nisso, Zhao Tianlong e seus capangas caem na gargalhada, vendo que ele se tornou um tolo completo. Nosso herói para uma faxineira que passava e diz que a bebida precisa de mais ingredientes. Para a surpresa de todos, ele pega a água suja do balde da faxineira e joga na taça. O Zhao Tianlong e seus amigos filmam tudo para mostrar o antigo prodígio bebendo água de privada. Mas de repente o protagonista agarra o pescoço do Zhao Tianlong com força e diz que coisas boas devem ser compartilhadas enquanto faz o cara beber aquela coisa. O playboyzinho passa mal e vomita a bebida nojenta no chão, enquanto seus capangas olham com nojo. Revoltado, Zhao jura que vai acabar com o protagonista por tê-lo humilhado daquela forma, mas o Yefan se faz de sonso e pergunta se a bebida não estava boa. Ele explica que sua esposa não o deixa beber, então ele devolveu a bebida como um gesto de gratidão. Nosso herói pensa que lidar com um cara como esse é moleza, pois aprendeu muito nos últimos 5 anos. Furioso, o playboy manda seus capangas baterem no nosso herói. Quando os brutamontes partem para cima, uma voz misteriosa manda todo mundo parar.
De repente, Wong Fugi surge gritando e pergunta quem ousa encostar no irmão Fan. Ele não perde tempo e segura a cabeça dos capangas, que nem conseguem reagir. O grandalhão então faz os dois chocarem de cabeça. O playboy de terno rosa fica em choque e aponta o dedo, gaguejando ao reconhecer o invasor e perguntando o que ele faz ali naquela hora. O recém-chegado se apresenta como Wong Fugi, o melhor amigo de Ye Fan, e diz com firmeza que ninguém mais protegeria o nosso herói. E Fan lembra que cresceu com Fugi e que o amigo sempre cuidou dele nos anos de idiotice. Então promete retribuir a lealdade um dia. Os vilões sabem que Fugi é um dos melhores lutadores da cidade e começam a cochichar, morrendo de medo de enfrentar o Brutamontes. Com dois capangas apagados no chão, o playboy e seu amigo loiro decidem que é hora de dar no pé, mas enquanto foge, o inimigo pensa com raiva que Fugi não vai proteger o bobo para sempre e jura que ainda vai roubar a esposa dele. Sem ameaça por perto, Fugi comenta que já ficou sabendo de toda a confusão que rolou no banquete. Logo ele agarra Ye-Fan num abraço de urso e brinca, dizendo que 7 esposas lindas deixariam qualquer homem maluco de alegria. O nosso herói quase morre sufocado naquele aperto e pensa indignado que não é esse tipo de pervertido, tentando se soltar do amigo. Fugi insiste que ele é exatamente assim, ignorando totalmente o desconforto do rapaz com a situação constrangedora. Porém, a expressão do grandalhão muda de repente e seus olhos se estreitam como se tivesse percebido algo muito suspeito no ar. Ele se inclina na direção do peito de Ye-Fan e começa a cheirar o terno dele. Fugi encara o amigo desconfiado, notando que a hora dele mudou, e pergunta se ele se recuperou, mas Ye-Fan pensa que ele é esperto. Ye-Fan disfarça com sua cara de bobo enquanto o grandalhão questiona o que ele faz ali, e nosso herói olha para trás. Algo chamou a atenção deles. Nesse momento, a esposa aparece deslumbrante reclamando que o marido sumiu enquanto ela retocava a maquiagem e pergunta se ele está bem. Fugi se curva respeitosamente e promete para a cunhada que vai proteger o irmão Fan com a própria vida. Enquanto ela estiver por perto, a garota sorri aliviada ao ver que o marido tem um guarda-costas confiável e agradece a lealdade. Logo as atenções se voltam para o palco, onde o locutor anuncia com pompa a chegada do Sr. Xia, o poderoso presidente do grupo Xia. Uma apresentadora de vestido azul pega o microfone toda animada e pede uma salva de palmas calorosa para receber o convidado de honra. Sui Shue avisa que precisa negociar uma parceria urgente com a família Xia e deixa o marido sob os cuidados do amigo gigante por agora. O presidente sobe ao palco acenando para todos com um sorriso simpático, e sua presença impõe respeito imediato naquele salão de luxo. Enquanto aplaudem, o rival de terno rosa sorri pensando que assim que fechar o acordo, a esposa do herói vai rastejar os seus pés. A mulher no palco aproveita a chance e pergunta se a presença dele ali confirma que a parceria com a família Zhao já está fechada. O executivo responde com classe, dizendo que o mercado é vasto e que sua empresa está aberta a propostas de todos os grandes grupos locais. O vilão fica chocado com a resposta evasiva, pois tinha certeza que o negócio já estava garantido para o lado dele. Ixue agarra o braço do marido, animada, dizendo que a família dela ainda tem chance, mas o Ye-Fan encara o homem no palco com seriedade. Ye-Fan ignora a festa ao redor, pois sente que conhece aquele presidente. O presidente Xia arregala os olhos em choque total, pois acaba de reconhecer o rosto do protagonista, que salvou sua vida no passado. O clima fica tenso e todos no salão observam incrédulos enquanto o figurão desce do palco e caminha apressado na direção do nosso herói. Ele ignora todo mundo e seus passos firmes só param quando ele finalmente fica frente a frente com o nosso jovem Ye-Fan. Para surpresa geral, o presidente segura a mão do nosso protagonista com gratidão e diz que finalmente encontrou o médico divino que o salvou. O playboy da família Zhao fica furioso vendo aquilo e se pergunta por que diabos um homem tão poderoso daria atenção a um idiota. Não aguentando a inveja, o vilão interrompe gritando que o presidente cometeu um erro, já que Ye-Fan não passa de um debiloide. Ele se aproxima cochichando que é melhor o Sr. Xia não se envolver com a família Ye, pois eles estão falidos e cheios de problemas. Mas o presidente Xia não quer saber de fofoca e grita na cara do sujeito, afirmando com certeza que não confundiu pessoa nenhuma. Ele se volta para o nosso herói e explica que 5 anos atrás estava à beira da morte quando foi salvo por aquele jovem médico genial. Ixu aproveita a deixa e conta que o noivo sofreu um acidente de carro naquela época e por isso acabou ficando com sequelas mentais. O executivo liga os pontos e percebe que o acidente aconteceu logo após o salvamento. Então, sua dívida com Ye-Fan é ainda maior. Decidido a retribuir o favor, ele ignora o vilão e pergunta se a Sr. Tatsu aceitaria formar uma parceria exclusiva com a empresa dele. O invejoso de terno rosa entra em pânico e avisa que a família Su está na lista negra e que isso pode manchar a reputação do grupo Xia. O presidente pede a paciência e diz que se não fosse por Ye-Fan ele nem estaria vivo hoje, então não tem medo de ameaça nenhuma. E para fechar com chave de ouro, ele anuncia em voz alta que a família Su agora é a única parceira oficial e quem mexer com eles irá cair. O presidente cumpre a promessa apertando a mão da Ichiu. Ela quase chora de emoção agradecendo por essa chance de ouro.
Os convidados mudam de lado rapidinho elogiando a visão de Ikshu e lembrando que a família Ye ainda tem muito poder na cidade. Já o playboy de rosa espuma de ódio, se perguntando como aquele idiota consegue estragar todos os seus planos perfeitos sempre, mas o presidente pisca para a moça e avisa que ela não deve agradecer a ele e sim ao marido que foi o verdadeiro responsável. E Efeno faz a melhor cara de sonso, fingindo não entender nada, enquanto a esposa o encara corada, percebendo que foi salva por ele. Num impulso, ela se joga nos braços dele, agradecendo com carinho. Efeno sorri satisfeito e pensa consigo mesmo que todo esse fingimento e humilhação valem a pena só para vê-la protegida. Logo ele solta a mulher e pula no pescoço do presidente gritando igual criança que o tio é uma boa pessoa por ter ajudado, mas no meio do abraço o velho sussurra tenso que fez o que deu, mas não tem culhão para ofender os peixes grandes dos bastidores. E Efen deixa a máscara cair por um segundo e com um olhar afiado garante o olhado que ele fez bem e não será tratado injustamente. O executivo se afasta em choque absoluto, pois acaba de confirmar que o médico divino não é bobo e está fingindo esse tempo todo. O presidente segura Ye-Fen com firmeza e começa a balbuciar que ele é o tal médico divino. Ye-Fen corta o papo sério com um abraço apertado gritando igual criança que o tio é legal e que é carinho fingindo demência na hora, mas no ouvido do velho ele sussurra com voz grave que sofreu um golpe e precisa manter o disfarce de idiota para não ser caçado. O Sr. Estia fica em choque, percebendo que o garoto de 20 anos é um estrategista genial e decide ali mesmo se aliar a ele no futuro. Então ele promete discretamente ao jovem mestre que fará tudo ao seu alcance para ajudar nos planos dele, custe o que custar. O playboy de rosa entra em pânico, perguntando sobre o acordo com a família Zhao, pois achava que já estava tudo garantido para ele. E aí Fan volta ao personagem e se esconde atrás da esposa, gritando que aquele homem mau quer roubar a mulher dele na cara dura. O presidente entende o recado na hora, vendo a atuação do nosso herói. Percebe que essa é sua primeira missão como aliado fiel. Sem pensar duas vezes, ele vira um tapa instalado na cara do invejoso de terno rosa, que nem vê o golpe chegando com tudo. O presidente ajeita a gravata com frieza e pergunta quando foi que concordou com qualquer coisa vinda daquele sujeito inútil. O herdeiro da família Zhao coloca a mão no rosto ardendo e chora perguntando por que apanhou sem motivo nenhum na frente de todos. O presidente encara ele com desprezo e diz que só por cobiçar a mulher alheia ele já merece uma lição bem dada ali mesmo. Logo ele chamou seguranças e manda expulsar o playboy alegando que ele está bêbado e sendo muito rude com os convidados de honra. O vilão esperneia enquanto é arrastado para fora gritando que não bebeu nada, mas ninguém dá ouvidos aos seus protestos inúteis. Com o lixo fora do caminho, o presidente convida o casal para um lugar mais calmo, onde possam fechar o negócio em paz. Do lado de fora, o playboy humilhado é amparado pelos comparsas enquanto treme de ódio por ter sido jogado na rua, igual lixo. Ele limpa o rosto com raiva e culpa nosso herói por tudo, jurando que Ye-Fan vai pagar caro pela vergonha que o fez passar hoje. Nesse momento, o amigo loiro se aproxima com um sorriso maligno e pergunta se os capangas já estão posicionados para o ataque. O vilão confirma com um olhar psicótico que a armadilha está pronta e garante que nosso protagonista não chegará vivo em casa esta noite. Enquanto a conspiração rola solta, o carro vermelho do casal desliza tranquilo pelas ruas desertas da cidade sem saber do perigo. Dentro do veículo, um silêncio curioso domina o ambiente, enquanto Ikshu dirige e não consegue tirar os olhos do marido. Ela observa o perfil dele iluminado pela noite e se pergunta chocada como nunca tinha percebido antes como ele é tão bonitão. O rosto da moça fica vermelho igual pimenta e ela sente o coração disparar, percebendo que está completamente encantada por ele. E Fa mantém a postura de galã misterioso, exalando confiança e charme, enquanto ignora totalmente que está sendo admirado. Mas logo ele se vira e quebra o gelo perguntando na lata se a esposa está achando ele muito bonito com a mão na coxa dela. E Shu tenta disfarçar o flagra gaguejando, mas nosso herói provoca dizendo que se ela gosta tanto, pode olhar à vontade hoje à noite. A imaginação da garota voa longe e ela cria uma fantasia maluca onde precisa urgentemente ter um filho com um marido inocente. Ela agarra o volante tensa pensando que vai ser muito constrangedor se tiver que ensinar o bobinho como se faz um bebê na prática. Percebendo a agitação dela, Ye-Fan coloca a mão em suas coxas, transfere energia espiritual, perguntando por que ela está tão vermelha. O toque mágico causa uma reação imediata e Ikshu solta um gemido baixo, sentindo um calor intenso e gostoso invadir seu corpo todo. O carro derrapa na pista, contudo, pois ela perdeu o controle dos sentidos devido à euforia daquele momento quente. Ye-Fan nota que a esposa está estranha e ela sente uma energia quente invadir o corpo. O nosso herói fica pensativo e começa a desconfiar que o segredo para recuperar seus poderes de monstro é ter contato físico com ela. Já a garota nem liga para isso e só consegue pensar que tirou a sorte grande, pois agora o marido bonitão é todinho dela para sempre.
Completamente apaixonada, ele abraça ela e diz que ele pertence a ela agora e que precisam urgente fazer um filho junto. Mas o clima de romance acaba na hora quando os olhos de Ye Fan brilham com frieza ao perceber uma presença assassina. Ele inventa uma desculpa esfarrapada dizendo que precisa ir ao banheiro no matinho e pede para a esposa parar o carro imediatamente. Ela concorda meio tonta e o nosso protagonista sai do veículo acenando com um sorriso bobo, pedindo para ela esperar um pouco. Escondido nas sombras, o vilão observa tudo de longe e não acredita na sorte vendo o idiota se afastar sozinho da segurança do carro. Com um sorriso macabro, o Playboy ordena que seus capangas sigam ele e acabem com a vida dele na floresta escura sem deixar rastro.